aí, pessoal, primeiro episódio então do SeviraCast tá entrando no ar. Antes de mais nada, esse daqui é um sonho de muito tempo que tá se tornando realidade. E hoje, para começar, eu trouxe uma convidada super especial aqui para mim. Uma pessoa que ela vai ter a oportunidade de contar aqui, mas a gente se conheceu assim, não deve ter 3 meses, né? Acho que deve ter uns 3, 4 meses. E a gente se conheceu assim de uma maneira esperada. Um momento que eu tava bastante, não vou falar perdido, mas faltando alguns direcionamentos num almoço. Ela me clareou muita coisa, assim, falou coisas da minha vida, assim, que eu... Só de olhar pra mim já identificou algumas coisas e isso foi muito marcante pra mim. E aí quando coloquei esse projeto aqui pra rodar, eu tive certeza que a primeira convidada seria ela. Só não seria se ela não aceitasse. Não tô nada mais, nada menos aqui com Roberta Ventrice. Eu vou ler aqui porque fiz uma colinha, tá? Palestrante, empreendedora, estrategista comercial e fundadora do Instituto Mover Delas. Com você, Roberta, se apresenta agora pro pessoal e mostra o quanto você é uma pessoa especial. Ah, que honra, obrigado primeiramente. Para mim é um prazer e muita honra, de verdade, estar aqui. Me senti muito honrada pelo seu convite, claro que eu aceitaria. Também porque para mim foi muito legal te conhecer, né? Ver também um pouco dessa história, a gente conversou ali pouco, né? Deu o quê? 20 minutos de almoço. Exatamente. Comemos em 5 e 15 minutos para bater um papo, né? Então eu agradeço, né? Quero, né, ser grata por isso, né? E bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo no seu horário, né? Estou aí à disposição para somar com as pessoas que estiverem ouvindo, com você também, que é fera aí, que a gente conhece gigantes de longe, sabe, assim, um poder, assim, da mentalidade, do que faz e que vai chegar muito longe. Isso foi só o que eu vi, assim, simples assim, né? Legal. A sua capacidade em pouco tempo de você conseguir conquistar tudo o que você quiser, de verdade. Legal, muito obrigado. Eu fico muito, muito grato. O que eu achei mais interessante, eu conheci ela, eu fui dar uma palestra num evento que eu estava, e aí fiz a palestra pro pessoal, tudo. Quando estava encerrando a palestra, eu fui sair da sala, tava chegando atrasada, né? Você lembra disso, Roberto? Tava chegando atrasada, você mais 2 meninas com você, né? Foi. Pessoal que te acompanha. E aí, falou, perdoa, eu cheguei atrasado, tudo. Enfim, a gente tinha mais uma parte do evento que a gente ia andar pela escola, né, que eu trabalho. E no meio do caminho eu falando, explanando, explicando, ela ficava me olhando. Eu falei, será que eu tô meio desarrumado? O que é? Arrumava a camisa, eu ficava incomodado. E aí depois chamou de canto, começou a conversar. E aí a gente foi na sequência almoçar, né? Você lembra disso? Se eu tiver errado, pode me corrigir. Isso. A gente foi almoçar, eu acabei de pegar o prato assim, aí você olhou pra mim e você falou assim, ó, você tem uma característica de psicopata. Eu fui psicopata, até regalei o olho, eu falei, mas acho que eu vou matar alguém aqui, né? Alguma coisa nesse sentido. Sim, foi. Aí ela me explicou, não, é uma questão de perfil. Vamos puxar isso daqui já? Você já explana pra mim por que eu sou psicopata? Então, eu estudo bastante, gosto muito de estudar. Em relação ao corpo explica, né? Que ele tem as suas... por tipo de corpo, né? O mais cheinho, o mais magrinho, até... a canelinha mais fina. Você me achou cheinho? Não, né? Não, Pelo amor de Deus, não. A casa cai. Não, gente, vamos combinar, né? Com todo respeito, é um rapaz muito bonito, né? Com esse olhão claro dele, né? E eu olhei assim, então, como eu também tenho o mesmo perfil que você, então, como eu me conheço bem por me examinar, eu falei, ele tem o mesmo perfil ali, né? E aí no estudo fala que os psicopatas são pessoas assim que realmente sabem onde querem chegar. Exatamente, tem sede, né? Então, eu só dei uma informação sua que estava em mim e que naquele momento, de repente, eu pensei, de repente pode somar com aquilo que ele não tem de informação, né? Mas o psicopata é aquele que tudo que ele faz para ganhar. E ele não compete com ninguém, ele compete com ele mesmo. Então, isso é bom, é uma característica boa, né? E eu comecei a pesquisar depois que você falou e realmente uma loucura, né? Você começa a pesquisar e começa a bater algumas coisas, não bate 100%, obviamente, acho que é só um direcionador, né? Isso. Mas muita coisa bateu e começou a me dar respostas de algumas coisas. Alguns sentimentos próprios que eu tinha, e eu ficava me indagando, me cobrando, e na verdade, eu compito comigo 100% do tempo.
Se hoje eu tive dificuldade de acordar cedo para trabalhar, amanhã eu não quero ter essa dificuldade, então eu faço algumas coisas para mim conseguir vencer eu mesmo. Se eu bato uma meta, eu quero bater ela um pouco melhor na próxima vez, e essa cobrança o tempo todo, até minha esposa fala, relaxa, fica mais tranquilo, e ela também tem bastante disso, e a gente sente isso, e dali trouxe várias respostas, bem interessante. Bom, falando um pouquinho do SeviraCast, como é o primeiro episódio, acho que vale esse contexto. O Sevira, ele nasceu nada mais, nada menos aí do que um espelho para minha vida mesmo. Então, saí de uma família simples, a gente, graças a Deus, nunca faltou nada, mas sempre mediano, né? Sempre na simplicidade. Família de bastante irmãos, família bem grande, e assim, graças a Deus, paz nunca faltou para nós, mas é uma situação de vida comum. E no momento que eu quis fazer faculdade, como que eu faço faculdade? Quero fazer, mas o que eu vou fazer? Já pulei uma boa parte aqui, que eu fiz curso técnico, eu fiz Senai pela empresa, na época com 14, 15 anos. E quando eu queria fazer a faculdade, eu lembro certinho. Na época tinha o programa ProUni. Você conhece o ProUni? Já ouvi falar. Que ajudava, né, pra fazer faculdade. Eu lembro certinho. Essa aqui é uma história até engraçada pra mim dar uma introdução aqui já. Eu fiz o Enem. Uma nota fantástica na época, eu não me recordo certinho, mas na primeira vez, acho que em torno de 800 e pouco, uma nota altíssima. E aí, na época não tinha internet em casa, o computador bem simplesinho, eu fui numa lan house para me fazer inscrição da faculdade, porque falaram para mim que o ProUni, com o Enem, eu conseguiria gratuidade na faculdade. Sim. Aí eu fui, sentei lá na lan house, paguei lá por 1 hora, e comecei a olhar todos os cursos que tinha, comecei a olhar para o que eu já estava fazendo, e eu falei, preciso escolher um aqui sem aquela certeza. Eu não entrei na faculdade com a certeza que eu queria fazer aquilo. É isso. Mas com uma relação de curso que tinha na minha frente, naquele momento, na lan house, sem nenhuma outra orientação, escolhi um curso e fui seguir. E aí, tomei uma decisão. Isso eu não posso reclamar, eu sempre tomei decisão. Ou certo ou errada, eu tomo uma decisão. E naquele momento, eu peguei, olhei lá, bolsa integral ou bolsa parcial. Olha a inocência do menino, com 16 para 17 anos. Falei, não, mas integral, eu trabalho durante o dia, não posso ficar integral. Não me liguei que era bolsa na época. Falei, eu preciso pegar parcial, que eu vou fazer só à noite. Poxa. Consegui. Fiquei todo feliz que consegui 50%. Entrei na faculdade, conversando com um colega. Ele tirou uma nota, na época, um pouco inferior à minha e tinha 100% de bolsa. E eu falei, por que eu tô pagando 50%? Aí que eu fui voltar uns passos atrás e percebi. Falei, bom, como uma pessoa que se vira, eu não parei naquilo ali. Eu falei, bom, o que eu faço agora para corrigir esse erro? Faço o Enem de novo. E aí, era um ano que estava abrindo o período para Enem de novo. Eu fui lá e, de novo, fiz o Enem, fiz uma outra nota. Foi menor do que a primeira, mas eu fiz. Corri atrás de novo, me virando totalmente. De novo, tava lá na lan house de novo, fazendo Nesse momento, acho que eu nem tava na lan house, já tava com internet em casa. Mas, de novo, eu fiz a solicitação e consegui 100% da bolsa. Então, eu fiz de 3 anos do tecnólogo. Você tava com que idade, então? Foi um ano depois da primeira vez que deu ruim? Eu fiz da faculdade de 3 anos, eu fiquei 1 ano e meio pagando metade e 1 ano e meio 100% gratuito. E consegui na segunda vez. E se eu tivesse olhado pra mim e falado assim, bom, já deu errado uma vez, deixa quieto isso daí. Eu tinha pago mais 1 ano e meio pra completar os 3, metade, sendo que eu tinha esse direito, essa gratuidade. Enfim, isso aqui só foi um exemplo, né, de que aconteceu, um cenário que aconteceu. Mas eu sempre tive essa característica de, se alguém chegou lá, se alguém fez, é porque existe um caminho. E eu não tenho que contar com ninguém para mim chegar lá. Eu acho que talvez com um pouco do meu perfil que você descreveu, eu nunca espero de uma segunda pessoa uma oportunidade. Eu nunca espero de uma segunda pessoa que ela me patrocine. Eu nunca espero de uma segunda pessoa que ela... que para acontecer eu preciso da atitude de alguém. Ela facilite. Que ela facilite de alguma forma. É óbvio que se tiver quem facilite, nada contra. Sim. Mas se você não tiver, não é isso que pode te paralisar. É isso mesmo. E com os recursos que eu tenho em mãos, com as possibilidades que eu tenho em mão, o que eu posso fazer hoje
em prol do meu objetivo que eu vou alcançar daqui 2 anos, 3 anos, não importa, mas alguma coisa eu posso estar fazendo hoje. E aí deu origem, então, ao método Se Vira. Um método que eu formalizei tudo isso numa sequência, uma metodologia, uma forma de pensar para ajudar quem precisa de uma orientação e ter ali um passo a passo. E daí saiu o Se Vira Cast. Sim. E um pouquinho diferente do que o mais comum como um podcast, é o primeiro podcast que eu encontrei, pelo menos até agora. Se alguém encontrar um outro semelhante a esse aqui, eu quero que me mande para mim fazer até um benchmark, né? Sim. A palavra da moda agora. Mas qual que é o objetivo aqui do Se Vira Cast? É um podcast com bastante foco em gestão, pensando em gestão de projetos, trazendo maneiras de você colocar um projeto em prática, negócios e pessoas. Então, a cada episódio aqui, alguns nós vamos ter entrevista, alguns a gente vai conhecer um pouquinho melhor a história do convidado, mas eu quero conhecer a sua história já com um exercício aqui em prática. Então eu te trago uma situação, problema, e a gente junto vai construir uma solução. Ou seja, num papel de uma pessoa que se identifica com essa situação, problema, qual seria a solução? Como essa pessoa se viraria para resolver isso daí e sair dessa situação? Ou seja, a gente muito escuta falar assim, você quer? Se vira. Precisa fazer aquilo, não tem recurso, se vira. Mas ninguém ensina a se virar. Ninguém te dá um norte, ninguém te dá uma direção igual você. Perdeu 20 minutos do seu almoço, mas me trouxe uma direção, me trouxe um norte. Dali em diante eu andei mais alguns passos até eu travar de novo. Olha, que interessante. Então, quais são essas sacadas? Bom, em cima disso, eu pensei no seu contexto. E hoje você tem o Instituto Mover Delas, bem nesse momento aqui, já está passando na nossa tela aqui o logotipo de vocês. Contextualiza para mim o que é o Instituto, para a nossa audiência conhecer, e aí depois eu te falo o que eu pensei como situação problema, aí que eu acho que você vai achar que faz sentido. Tá bom. Vamos lá. O Instituto Mover Dela, ele começou como um projeto mesmo, e ele já começou do zero, né? É muito, assim, além de ela ser um pouco pesada, mas ela é uma coisa, é um legado, é uma missão. Eu estava numa situação, na pandemia, dentro do Uber, eu como motorista. Como motorista há 2 anos e meio, mais ou menos. E aí eu já tinha esse projeto já em andamento em outras comunidades, em outros lugares. Que era o quê? Eu fui formada como maquiadora no mercado de luxo durante 7 anos, né? Me formei, fiz infinitos cursos como maquiadora, na MEC, Instituto Vivi Roveri, Beauty Fair, participei de vários eventos antes da minha vida comercial, né? Eu dei uma parada para essa área da beleza. E aí, em uma comunidade que fica ali perto de Diadema, eu fazia esse trabalho, fiz durante 1 ano lá, ensinando a maquiagem para as meninas da periferia. E aí eu comecei a perceber que as meninas eram muito carentes com pai e mãe, né? Que tinham aquela coisa de se apegar e chorar e conversar. E aí eu falei, bom, não dá para ficar só com maquiagem, ensinar só a maquiagem, independente que a gente conseguir encaminhar para o mercado de trabalho e ensinar uma profissão. E aí, eu estava na região do Ipiranga, eu saí de lá de Diadema, vim para a região do Ipiranga, aconteceu toda a situação de pandemia, a área da beleza fechou, os eventos não aconteceram, as noivas não casaram, e aí eu falei, e agora? Né? O que eu vou fazer se não tem festa, não tem evento? A minha renda 100% naquele momento era só noivas, eventos e mercado de luxo que tinha, e se fechou tudo, todo mundo ficava em casa sem passar um batom, um creme ou nada, todo mundo ficou de boa em casa, lembra disso? Como de pijama, sim. Ninguém saia para nada. Então, ficou nesse período de 2 anos. E o Instituto, eu peguei meu carro e fui dirigir, fazer Uber para pagar a conta, né? Falei, bom, vou ter que me virar. Se vira, né? Vou ter que me virar e comecei a me virar dentro do Uber. E uma das... Eu fazia muito network, eu como motorista já dentro do Uber, com as pessoas que entravam lá. Cada pessoa que entrava lá para mim era uma cliente, era um lead, era um network, era alguma coisa do tipo. E foi assim que aconteceu. Eu encontrei com uma gestora, né, do CEL, que fica em Heliópolis. Falei que eu tinha um projeto já dentro de Heliópolis, só que não tinha ainda isso. Tinha na minha mentalidade. Porque tudo se forma e se começa na mentalidade. Você sabe disso. Você tem um pensamento, mas você tem que colocar ele em ação. E eu falei que eu tinha meninas, que eu, né, queria dar o curso. E ela falou, olha, eu tenho um espaço que está vazio lá, e se você quiser usar, era um espaço assim de 40 salas, enorme, né, que tinha locais de dar aula e tudo. E aí ela me ofereceu e eu peguei e fui atrás da demanda. Então, eu não tinha nem a demanda e não tinha nem o espaço. Não tinha nada.
E aí eu comuniquei que ia ter um curso de maquiagem gratuito. Eu fui para dentro da comunidade, né? E você não conhecia até o momento a comunidade? Não conhecia. Não conhecia. Eu conhecia só a Ana, que eu já tinha feito um contato com ela, né? Com a Ana, que foi a primeira menina que passou por mim. Posso contar uma história um pouco... Claro. Muito profunda, mas eu preciso falar. A Ana passou por mim um tempo atrás, 2 anos antes de eu ser Uber. E eu maquiei ela, eu fiz a mentoria com ela, né? E aí ela estava num relacionamento com uma outra pessoa com baixa autoestima. Fui na casa dela, ajudei ela. Só que, infelizmente, passado depois 15 dias que ela foi com aquela autoestima legal, que ela passou por nós, assim, ela foi assassinada e enterrada dentro da casa dela, né? A pessoa tirou a vida dela. Então, assim, aquele dia que, infelizmente, ela perdeu a vida, eu fiquei muito chocada com aquilo. E veio uma voz dentro de mim que falou assim, tem outras Anas aí dentro. Tem outras Anas dentro de Heliópolis. E, assim, eu nem consegui ir no enterro dela. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei 2 dias em choque, assim. E eu falei, tá bom, eu vou. Mas eu não estava preparada ainda para eu lidar com isso. Passado 1 ano depois, eu estava fazendo essa viagem de Uber dentro de Heliópolis. E a Ana era de Heliópolis. Então, por coincidência, eu encontrei uma gestora que era do Céu Heliópolis com espaço. Então, você vê que quando existe também um propósito, as coisas vão se encaixando, né? O mover delas é uma missão de propósito. Enfim, só para resumir, a gente começou a fazer um trabalho dentro desse lugar. Nossa primeira turma deu 75 meninas. A gente formou e certificou e deu curso e mentoria para 75 meninas de primeira. Então, a gente aplicou o método MD, que a gente tem esse método para elas lá dentro, né? Que são 6 dias de mentoria e de curso. E elas saem de lá com a vida transformada. Então, hoje a gente está dentro da maior comunidade da América Latina, com o Instituto Mover Delas, fazendo as coisas acontecer lá por missão. Esse é um projeto da minha vida, um dos, né? Você falou que tem 250 mil habitantes? 250 mil habitantes. Não dá pra imaginar. Quando a gente olha de fora, não dá pra imaginar, né? Não dá, mas é 250 mil habitantes até 6 meses atrás, né? Então, a gente nasce, morre gente, mas sempre tá ali gente mudando, né? A maioria das pessoas, ela vem, sim, do Nordeste também, né? E pessoas que perdem os seus empregos e montam casas, mas hoje não é mais uma coisa que... uma comunidade carente. Lá até eles falam que a favela lá é potência. Porque você entra lá dentro, você vê uma pobreza mental. Nossa. Você não vê uma pobreza financeira. Você vê mais na mentalidade, com aquilo que eu te falei. Baixa autoestima, fragilidade, depressão, ansiedade, suicídios. Então, a pobreza lá é na mentalidade. Não é nem financeiramente falando. E, basicamente, o Instituto leva, então, esperança, leva uma oportunidade de profissão. Por quê? Porque da profissão vai trazer uma renda. Isso. Da renda traz dignidade. Exatamente. Da dignidade, você sai de uma situação atual com dificuldade e começa a ver uma luz no fim do túnel, né? É exatamente isso. A gente devolve a esperança da pessoa, assim, sabe? A gente ativa. A gente faz a ativação, né? Que é o que eu fiz com você no almoço, é o que a gente faz com elas lá, mas em grupo. A gente consegue mostrar para elas a potência que elas são, o que elas podem, né? O caminho, a gente dá o destino. E assim, eu imagino o quanto de depoimento você deve escutar depois que você termina um programa, né? Muito depoimento, inclusive o meu gás é o depoimento delas, porque não é fácil tocar um projeto dentro de uma comunidade, porque trabalhar a mentalidade é muito desafiador, é uma energia que você tem que colocar assim, que é desgastante, e a gente faz tudo de baixo, assim, eu faço tudo de modo de doações, assim, a gente não tem alguém que fala, faz aí, não, a gente fez tudo do se vira mesmo. Começou, como eu te falei, dentro do Uber, e depois a gente foi pedindo doações para montar estúdio, tudo isso, e foi tudo através de se virando mesmo. Você olhava e falava assim, preciso de cadeira. Só tenho essa informação. Preciso. Então, quem tem cadeira? Quem tem cadeira, que é o quem, né, que a gente fala. Quem? Como? Eu só sei o que eu preciso. E imagina você olhar que você precisa de cadeiras e cruzar o braço. Uma hora vai aparecer a cadeira. Estaria esperando até hoje, não existia instituto, não existia... Você tem um número, assim, de quantas pessoas já passou por você lá? Em 2022, só em Heliópolis foi 900 mulheres. Nossa. Nós temos os depoimentos
tanto de escrita como de vídeos delas falando. Mulheres que tinham pânico de dirigir, dirigem. Mulheres que estavam com medo de sair de casa e saíram. Meninas que entraram carregadas por outras com síndrome do pânico, que não andava e saiu de salto alto, maquiada. Meninas desempregadas que viraram maquiadoras profissionais. Inclusive, as educadoras do projeto, hoje, elas eram alunas. Uma raspava o cabelo e o pulso. Hoje ela é educadora. Eu postei hoje no Instagram uma make dela que ela fez de transformação. Ela está assim arrasando, porque ela elevou o grau ativacional da mentalidade que ela pode, da autoestima dela. Eu achei engraçado que o dia que você apareceu lá, que a gente se conheceu, representando, elas ficavam assim, prestando bastante atenção, lembra? Prestava bastante atenção, fazia pergunta. Fazia pergunta, a gente foi conversando, foi identificando, aí você vai vendo que fica vislumbrado, né? As pessoas vê uma outra oportunidade, olha pra vida de uma maneira diferente. Não acuada mais, mas ganha poder, né? Ganha todas, a gente tem fotos delas de antes e depois. Nossa. E assim, com olho roxo, roupa largada, desse jeito, assim. Então, a diferença lá é que elas têm um coração ensinável, elas têm humildade. E eu falo uma coisa, que o sucesso pra gente que empreende, que trabalha na área de negócios, e para essas pessoas que estão vindo, o que muda na vida delas não é a minha mentoria só, mas é o coração delas ensinável, sede de mudança. Eu acho que isso é a chave, quando você tem sede de mudar de vida. Porque quando você aceita, não tem como mudar nada. Agora, quando você tem uma sede dentro de você e você tem humildade de fazer as coisas acontecerem, as coisas vão. As coisas andam, né? Flui. O que eu acho interessante é... Eu gosto de ficar... Eu sou bem analítico também. Eu gosto de ficar observando. Observando desde o espaço que eu estou, as pessoas que estão ao meu redor, o que elas fazem, o que elas comem, o que elas vivem. Que não é um Globo Repórter, como que é? O que eles vivem, o que eles comem, como eles... É bem isso mesmo. Eu também tenho esse... Não sei se é defeito, né? Mas eu acho que só favorece, né? Detalhe, observador, né? Isso. Tirar informações. E assim... Aquele dia que a gente... se conheceu. Pô, você estava na minha frente, você me deu uma informação. Tom, o que a Roberta faz? Como que ela faz? Como que ela age? O que eu puder, de certa maneira, sugar, no bom sentido aqui, sugar de conhecimento, são passos que eu tô avançando na minha vida. Eu tô deixando de errar o caminho, andando pelo caminho que alguém já segue. Fez. E é isso que é por isso que se colocar na posição de mentor, né? As pessoas buscarem mentores. Então, em várias áreas, no relacionamento, no profissional, no pessoal, eu acho que é legal. Eu tive a oportunidade de lecionar por bastante tempo. Eu fiquei lecionando oficialmente, assim, por uns 5 anos. E ao longo da minha carreira, eu tinha uma meninada nova, de 14 a 16 anos aproximadamente. E eu tinha 20, 21 anos quando eu comecei. Hoje eu tô com 30, nessa gravação que eu tô com 30. Então, eu lembro que chegavam em mim, ô professor, como que faz tal coisa? O professor perguntava da vida pessoal, perguntava de uma vida amorosa deles, que queriam conversar com a menininha lá, como que eles faziam, como que eles deveriam agir, pedia conselho, ou seja... Eles pediam pra você, isso, viam como um mentor, assim. Que legal. E pra mim era uma satisfação. É, muito gostoso. E eu achava interessante, assim, olha a oportunidade que eles estão enxergando em mim. Pô, o professor tá com 20 anos, ele tá aí, na minha frente, alguma coisa ele fez pra estar aí. Eu com 23 casei, então peraí, alguma coisa ele fez. Se certo ou errado, deu certo pra ele. Então peraí, qual é o caminho? Qual a oportunidade? Então eu acho que é muito interessante. Roberta, quando eu começar a falar muito, você pode me interromper, tá? Porque eu não paro de falar. Vamos lá. Pensando então, pra gente desenvolver aqui um projeto, tá? Que eu imagino? Uma situação, um problema aqui, onde a pessoa, bem o seu público que você trabalha hoje. A pessoa está desempregado, não tem nenhuma reserva financeira e um ambiente familiar, só para dificultar aqui, um ambiente familiar bem complicado. Então, vamos deixar o complicado aqui só para não entrar no detalhe no ambiente familiar. Mas a pessoa está desempregada, não tem uma reserva financeira, olha para o lado, às vezes não tem uma estrutura, não encontra esses mentores do seu lado no dia a dia. Sabe quando a pessoa se olha sozinha e fala assim, tô cheio de pessoas, mas no que eu preciso agora elas não agregam. Onde eu vou buscar isso? Como eu saio dessa situação? Então a gente vai começar a esmiuçar isso daqui. Pode ser? Claro. Então, em cima disso daqui, se a gente conseguir
traduzir isso em, sei lá, 5 passos aqui. Que a pessoa, a partir do lançamento aqui desse primeiro episódio, ela já anote. Eu vou anotar aqui também, enquanto você está falando, peço licença para você, eu vou anotando. Tá? E deixa eu fazer um merchan aqui, tá? Olha, caneca linda, hein? O convidado ganha uma? Ganha, vai levar uma para casa hoje já. E qual que é a ideia? Eu vou anotar aqui e já vou deixar essas anotações disponíveis. Quem tiver interesse nela, manda para mim um direct lá no meu Instagram, tá? A Wiber Teodoro, não tenho culpa do meu nome, tá? Eu aprendi com 5 anos de idade. AUYB, que judiação. O bom, Roberta, o bom é que eu só encontrei na internet 4. Então, você tá tendo a oportunidade de falar com 25% dos Auíberes que existe, tá? Não sei nem se existe plural de Auíber. Sim. Existe mais 3. Bom, é fácil de achar, o Wiber Teodoro. E o perfil também do CeviraCast, já tem um perfil lá no Instagram. Tá mais fácil, hein, esse aí. Tá mais fácil. CeviraCast. Uma coisa só, tudo emendado, CeviraCast, do jeito que tá aqui, ó. CeviraCast. Manda lá um direct que eu já vou mandar essas anotações que eu vou fazer. Então a Roberta vai dar uma aula pra gente aqui, eu vou ficar no papel de perguntador, tá? Então você vai me dar um primeiro passo que você julga, baseado na sua experiência, baseado em tudo que você vivencia lá. E eu vou questionar. Se eu ficar em dúvida, eu vou te questionar. Você vai me esclarecer até eu chegar em 5 passos aqui. Que terminando esse podcast, eu vou sair daqui fazendo já, tá bom? Vambora. Então vamos lá. Essa pessoa nessa situação, qual seria esse passo a passo? Como que ela sai dessa situação? Tá desempregada. Não pode usar um termo, um puto no bolso mais, né? Não tem R$1 no bolso. Se virar de ponta cabeça, não cai nenhuma moeda. E uma situação familiar complicada. Vamos deixar sem dívidas por enquanto. Se eu colocar endividado aqui, aí fica muito complicado. Desse jeito, tá? Eu acho que você já se deparou com algumas pessoas nessa situação, não já? Já. Falando assim com autoridade e experiência daquilo que a gente fala e vive, vamos lá. Eu vou ter que voltar um pouquinho atrás para poder falar para a pessoa, porque hoje eu estou numa outra situação, né? Mas eu já vivi essa situação, mas vamos falar nos tempos de hoje, colocando situações que eu já vivi, mas hoje a gente tem internet. Recursos. Hoje a gente tem uma facilidade de ambiências. Então, assim, eu acredito, se eu for falar de passo a passo aqui, 5 passos, ele ainda é pouco, mas vamos lá. Primeira coisa, tudo começa no seu pensamento. Do jeito que você pensar, assim será. Então a pessoa tem que entender a forma que ela está pensando. Primeira coisa. Porque às vezes nem é tudo isso. Ela vai armar um bicho de 7 cabeças que ela não tem um trabalho, que ela estar sem dinheiro, né? Então, assim, primeira coisa, ela precisa pensar, né? Ela precisa pensar diferente e fora da caixa no sentido do quê? Hoje, vamos lá, internet. Hoje ela tem como aprender alguma coisa para que ela consiga aprender no gratuito, para que ela consiga em 3 dias aplicar isso. Eu, nos dias de hoje, se hoje eu não tivesse nada, com a internet que a gente tem e acesso a Wi-Fi, seria mais fácil. Eu tinha 12 anos de idade, quando meu pai virou para mim, ele falou, a partir de hoje você vai se virar. E nós somos uma família com 5 irmãs e com 11 anos de idade eu já trabalhava porque meu pai já virou para mim com 12 anos, não teve mais nem bolha, ele falou, a partir de hoje você se vira para comprar os seus cadernos, seu lápis, sua caneta. Então, não ensinou como se virar, né? Ele falou, se vira. Mas ele era um cara assim, meu pai ele veio da Itália, da guerra da Itália, com 7 anos de idade, e ele era um cara assim muito sistemático, mas ele queria que a gente tivesse muita ação. Então, a paternidade, né, a maternidade, ela ensina um pouco disso ou ela tira isso de você. Então, começa daí também. A pessoa hoje que ela está me ouvindo, às vezes ela cresceu num ambiente familiar de muito contenda, brigas, gritarias, e isso atrapalha muito a criatividade da pessoa. Então vai uma dica aí, se você foi uma pessoa que cresceu nesse ambiente, você com certeza tem a sua mentalidade fechada até para criar situações de um trabalho, né? Mas voltando, falando de ambiência e daquilo que eu vivi com 11 anos, que eu fiz, né? Com 11 para 12 anos de idade, tinha uma empresa perto de casa, a qual eu fui diretamente com 12 anos no dono. Eu tive que usar de ousadia com ele e falar com ele diretamente. Então, foi o que eu disse para ele. Eu falei, meu pai mandou eu me virar a partir de agora e comprar meu lápis. Você não teria um trabalho para
para a pessoa de menor, assim, né? Falei diretamente com ele. Era um alemão que tinha uma gráfica de cadernos, né? Que fazia cadernos. E assim... E menor de idade ainda. E menor de idade. Era na rua de casa, assim, né? Então, assim, vamos falar do adolescente... Eu tô falando com adolescente, às vezes, que tá 14 anos, né? De repente, até os 19 anos aí. Mas ela precisa estar conectada e estar com a antena ligada para o que está acontecendo perto dela. De repente, ela pode ir lá diretamente na pessoa e ser útil naquilo. E o que eu falei para ele? Eu falei assim, eu tenho meu tempo disponível, assim, como criança, eu não lembro exatamente o que eu tenho falado, mas eu posso te ajudar até de trabalhar de graça, se você me dá alguma coisa, comida, alguma coisa assim. Eu falei bem assim para ele. Troca de favor, Troca né? de favores. Então, eu sabia que eu tinha o meu tempo ali. E ele olhou assim para mim, ele não entendeu, mas ele falou, você quer vir aqui amanhã? Pode vir aqui amanhã para você fazer uma experiência, um teste, assim. Só que ele foi falar com meu pai. Ele falou, sua filha foi lá me procurar, assim, do tipo. E eu comecei a trabalhar numa gráfica de 11 para 12 anos para colocando aspiral no caderno e ganhava tipo 5 centavos por caderno na época. Então, assim, primeira coisa, assim, o pensamento de ousadia tem que estar naquela coisa de você perder a vergonha. Se a pessoa tem vergonha, que a maioria das pessoas não vai diretamente num líder, diretamente falar com uma pessoa e colocar o talento dela à prova também, porque todo mundo tem um talento ali. Todo mundo tem alguma coisa que ela sabe fazer ali, né? Então, às vezes ela pode até oferecer gratuitamente aquilo que ela tem para servir numa empresa, em algum lugar. Porque quem está lá do outro lado, que é o dono, ele gosta desse tipo de atitude. Não é, a pessoa pode entregar um currículo e pode entregar o tempo dela. Muitas das vezes o cara vai querer o tempo da pessoa que está se colocando pela atitude dela. Olha, quero me dar o tempo, estou desempregado, mas se você me der 5 dias eu te sirvo. Né? Então, assim, é uma coisa que a pessoa pode ir por esse caminho. Eu já fiz isso várias vezes, já tive bastante portas abertas por eu me colocar, servir de graça no gratuito. Né? Se a pessoa não tem nada, ela já está tudo perdido, vamos combinar? Está em casa sem fazer nada. O não já tem. O não ela já tem. Às vezes ela vai estar num ambiente, ela já vai sair daquele ambiente que ela está. Com pensamento negativo, sem dinheiro, não está se alimentando direito, porque a pessoa que não tem um trabalho ali, ela não está tão bem assim. Então, não está alimentando. Então, ela tem que sair, primeira coisa, do ambiente. E ela tem que entrar num ambiente diferenciado. E ela tem que mudar a ambiência dela, né? Que seria um segundo caso, ela mudar o ambiente dela. Show, a gente vai traduzindo. Depois Tá. a gente vai voltar aqui e traduzir isso em passo a passo. Tá. Você trouxe um ponto aqui relevante, né? Você mesmo no comecinho aqui comentou que começou o trabalho lá no Heliópolis porque fez contato com uma pessoa no Uber que tinha oportunidade lá dentro. Sim. Você não era mais a menininha lá de 12 anos, mas se trouxe aí pra frente, a atitude foi a mesma. Exatamente. Abriu a oportunidade, né? Exatamente. Imagina, se você fosse só dirigir, entrou a pessoa, logicamente você tem que ter aquela educação, se a pessoa quer se manter em Isso, silêncio, você comportamento. tem que respeitar o espaço dela. Mas na primeira oportunidade que aquela pessoa puxou um assunto, você tem uma devolutiva também. Né? Pior, Sim. eu também pego, quando eu preciso pegar Uber, eu uso um pouco, mas quando eu preciso pegar, eu normalmente começo a puxar assunto com o motorista. Primeira coisa que eu falo, tá começando agora, grande? Tá começando agora? Vai até de madrugada, vai até de noite, começou de manhã, e vai puxando assunto. Aí eu percebo se a pessoa é mais reservada. Aí ela, não, comecei cedo. Não, comecei agora. Só vou amanhã. E encerrou a conversa, eu tento mais umas 2 vezes, porque eu não aguento ficar quieto a viagem toda. Sim. Quase quem gosta de falar é assim, né? E aí eu tento mais umas 2 vezes e a pessoa, respeito a pessoa que quer ficar em silêncio. Mas tem uns que a gente desenvolve uma conversa e vai fluindo. Teve Uber que eu peguei até currículo dele, porque a conversa fluiu tanto, Entendeu? A área que ele trabalhava tinha relação com a área que eu trabalho. Podia migrar, ó, você vê, ele abriu uma oportunidade, porque ele conversou, né? Porque pessoas ajudam pessoas. É isso, não é um animalzinho de estimação, não é um robô, é a pessoa que ajuda pessoas. Então a gente tem que entender aqui que quem vai abrir a porta dessa pessoa que não tem o emprego não é um currículo. Vamos colocar, é um network, né? É o relacionamento que ela tem. Às vezes ela nem está imaginando ali, mas se ela fazer uma ligação para uma pessoa que ela conhece, a outra pessoa vai falar, poxa, eu não tenho, mas eu conheço alguém que conhece, que tenha essa oportunidade para você. Então, realmente, é se colocar na humildade de novo. Eu estou te falando que voltou e tudo volta para a humildade. Porque às vezes a pessoa fica naquela retração, não tem aquela humildade, porque, eu vou passar vergonha, mas eu vou pedir. Isso é resquício de orgulho. Então, nosso orgulho não pode ir na frente nessa situação.
Então, às vezes, a pessoa está ali desempregada somente por causa da questão de orgulho. E essa questão do o não eu já tenho, eu acho que pra mim foi um norteador várias vezes. Você falou, eu me identifiquei muito. Sim. O não eu já tenho. É. Já não vai mudar nada se eu tentar. E aí acho que com o tempo você vai se desenvolvendo não sei se também pode usar o termo, tô aprendendo agora, mas cara de pau, né? Eu acho que pode usar um termo, é leve, né? É leve, né, Roberto? Não, é leve. Então assim, eu acho que eu sempre fui cara de pau. Uhum. Sabe aquilo que você... Meu gerente falava que eu era lisa. Lisa, Você é lisa. isso. Esse daí é liso. Liso demais, é que nem um bagre ensaboado, né? Usa esse termo. Sim. Por quê? Eu fico tão focado naquilo que eu preciso fazer, que eu preciso realizar, que eu objetivo, que eu tenho aquilo como objetivo, que eu não importa com quem que eu tenho que falar, se eu tenho que falar da pessoa mais simples até a pessoa mais executiva que eu conheça, mas se eu tenho certeza do meu propósito, tenho certeza daquilo que eu preciso e aquele passo é fundamental para destravar outros, a gente vai atrás e faz com que aquilo se torne realidade, torne possível. E você já mostrou também alguns pontos. Pensa, você com 12 anos foi bater lá na porta do empresário para pedir uma oportunidade, você não pediu salário. Não. Você não pediu melhores condições. Você precisou o quê? Sair, dar o primeiro passo. Porque eu sabia o que eu não queria. Isso é importante. Isso é importante também. Eu sabia o que eu não queria. Eu queria comer chocolate, eu queria não dividir uma bolacha inteira com 5 irmãs. Eu não queria só ficar no arroz e feijão, porque teve um tempo lá, eu passei muita dificuldade assim com meu pai, né? Meu pai era encanador. A minha mãe não tinha profissão. Então, meu pai, como ele veio da guerra, ele tinha um pouco de distúrbio, meu pai. Ele era muito agitado, ele era muito impulsivo, ele era agressivo. Então, eu sabia o que eu não queria mais viver dentro de casa. Eu vim de um lar muito agressivo, né, inclusive. Então, eu sabia o que eu não queria. Eu falei, não, isso eu não quero. Então, se a pessoa que está ouvindo aqui a gente falar o que ela não quer, porque ela não sabe o que ela quer. Mas se ela souber o que ela não quer, já ajuda, porque né? se ela quiser continuar passando vontades, tudo bem, é uma decisão dela. Mas se ela decidir, eu não quero mais passar por isso, já vai mudar o jogo dela agora. Então isso é muito importante. Você falou isso daí de passar vontade, né? Eu não tenho uma lembrança assim, eu não tenho uma lembrança muito clara de uma vontade muito grande que eu passei e que eu não consegui alcançar. A não sei, coisas mais pra frente, um bem material, assim, ó, eu quero trocar de celular, é uma vontade que eu tenho, mais pra frente eu vou trabalhar, vou conquistar isso. O que eu tenho, né, era até um luxo, não era nenhuma vontade, necessidade de comida, graças a Deus. Eu lembro certinho que o meu primeiro emprego, eu ajudei meu irmão, caçula, não caçula, eu tô vendo o caçula aqui que tá me ajudando, ele é minha equipe. Seu assessor. Meu assessor, é isso aí. Ele uma hora vai gravar um podcast com a gente aqui, só não gravei ainda porque é a Weber e a Widner, aí fica parecendo dupla sertaneja, entendeu? Então pra evitar isso daí, então deixa pra mais pra frente, eu vou apresentando aos poucos, deixa acostumarem com a Weber primeiro, né? Então, aí trabalhei com um irmão meu que tinha loja de cirúrgica e ortopedia. Então ele tinha loja de cirúrgica e ortopedia. Aí eu com 11 anos, mais ou menos, 11 para 12 anos também, ele falava assim pra mim, você não quer ficar de sábado na loja? Porque já tem funcionário, lá tem tudo, fica com a pessoa. O sábado acontecia das 9 a 1. Então, 9, 10, 11, meio-dia, 4 horinhas. Fica lá, pelo menos você já vai entendendo como que funciona, como que fica num balcão, como que varre a loja, como que limpa. E eu comecei a ir lá. E aí eu lembro certinho que um dia eu cheguei na porta da loja, cruzei os braços assim. Aí ele já virou pra mim assim, descruza esses braços aí. Eu olhei pra ele, descruza os braços, tá bom, descruza os braços. Falou assim, você de braço fechado, braço cruzado, você tá demonstrando que você tá fechado pras pessoas, você não tá aberto. As pessoas não conseguem nem chegar a conversar com você, que você tá fechado, você não desenvolve uma conversa. Já aprende a ficar aberto. Quem quiser conversar, você tá disponível. Então já comecei ali a aprender a ter relacionamento. Sim. Enfim. E aí fui trabalhando e eu lembro certinho. A gente acordou um valor na época por 4 sábados. Eu lembro que acho que, se não me engano, era R$30 por sábado. Sim. R$30 por sábado. E eu sigo uma religião desde quando eu nasci. E eu toco na igreja, tudo. Tem uma curiosidade aqui que eu acho que eu nem comento nas minhas redes sociais. Mas eu usava terno pra tocar. E aí eu queria muito comprar um terno. Meu mesmo, eu já tinha, meu pai tinha me dado. Mas eu queria o terno que eu queria. Na época a moda era risca de giz, era um negócio diferente. Sim. E eu lembro certinho que aqueles R$30 na época que eu pegava por mês, eu peguei um outro irmão meu e falei assim, eu tô juntando pra mim comprar um terno.
Aí ele falou assim, não, se você quiser, eu vou lá com você na loja e eu passo meu cartão de crédito e você vai me pagando por mês. Já me ensinou que dava pra fazer dívida. Aí depois que eu aprendi isso, nada me parava mais. Tudo que eu queria, eu já via se cabia na parcela, né? E aí eu lembro certinho que eu fiz isso com ele. O terno na época era em torno de R$100. Eu fiz 5 parcelas de 20. E ainda sobrava 10. E eu ainda conseguia juntar. Na época, com R$30, sobrava mais dinheiro que sobra pra mim hoje, com um valor muito maior. Eu acho que já aprendi a ser poupador naquela época. Sim. Enfim, isso eu lembro que um objetivo de ter um terno, um objetivo de ter uma coisa, me fazia achar caminhos para conseguir alcançar aquilo, tornar aquilo possível. Eu acho que desde ali foi uma sequência. Mais pra frente eu entrei no Senai com 14 anos para ser aluno, lembro certinho. O primeiro salário, eu queria comprar um tênis de skatista, que na época custava em torno assim de, acho que R$400, um tênis que equivalente, sei lá, R$1.500 hoje, um tênis caríssimo na época. E aí eu peguei o salário que dava para comprar, falei, pai, eu tô querendo comprar um tênis para mim, mas o tênis é meio caro, pai. Caro quanto, filho? Aí eu, pai, é 400, pai, tá bem baixinho. Filho, vai lá, você trabalha, vai lá, você tem alguma outra prioridade, alguma outra coisa? Não, aí eu falei, eu comprei o tênis. Ou seja, são poucas lembranças que eu tive, mas não era uma necessidade de alimento. Você tem alguma lembrança, Roberto, que você teve que se virar muito pra conseguir? Todas, a vida inteira. Eu falei pra você, Nunca foi fácil, né? Não, a minha vida nunca foi fácil, foi assim, mas hoje assim eu entendo que foi preciso ir pelo processo, senão eu não conseguiria ajudar outras mulheres hoje. Então tudo para mim foi muito desafiador, desde escola, desde material escolar, desde comprar o primeiro tênis. Mas assim, nunca tive problema, não. Eu sempre fui pra cima, eu sempre me virei. Quando eu casei cedo, também com 19 anos, então já comecei a passar dificuldade, porque a gente às vezes escolhe pela beleza, às vezes acaba se iludindo. E a gente casou vou falar assim, duas pessoas sem assim... A gente não tinha posição de estrutura nenhuma quando eu fiquei grávida. Mas enfim, a gente não tinha tempo ruim. O que a gente precisasse, a gente ia junto para cima. Então, com o meu filho com 6 meses de idade, a gente estava passando uma dificuldade e eu vi uma garrafa de café. Eu conto muito essa história, não sei se você já ouviu. Não. Tinha uma garrafa de café em casa e só. E o meu filho com 6 meses e acabou o leite, que era na época o leite ninho que a gente comprava. E a gente olhou e falei, agora? Eu falei assim, eu vou vender café na rua. Ele falou, você tá doido? Eu falei, vou. É o que eu tenho? É o que eu tenho. É o que eu tenho, um café, e eu vou lá. Aí ele... E assim, você... Mas tem certeza? Beleza, fui. E aí eu fui com a primeira garrafa de café numa avenida, né? Que tinha bastante lojas de automóveis, de carro, de autopeças. E assim, aquela vergonha. Coloquei um óculos abelha, escuro, enorme. Se esconder atrás do óculos? Para me esconder atrás do óculos, mas eu fui lá. Na primeira loja eu já vendi a minha garrafa com os copinhos pequenininhos, que era 50 centavos o café. E aí acabou o café na primeira loja e faltou café. Com esse dinheiro, eu fui, atravessei a avenida, comprei a segunda garrafa. E assim por diante. Eu sei que em menos de 15 dias, eu já estava com mais de 6 garrafas, eu já estava com meu isopor, porque eu fui comprando as coisas, eu não mexi no dinheiro. Eu só fui comprando, só comprei lá o leite do meu filho e fui comprando. Enfim, eu sei que eu já estava com 2 isopor, vendendo café, vendendo suco, lanche, e fazia na média, tipo, se fosse hoje, R$300 o dia, só de manhã. Então, assim, você vê, você fez a pergunta e a gente voltou. Como começa? Eu não tenho nada. Você tem alguma coisa. Você, às vezes, tem uma peça de uma roupa no guarda-roupa que você pode vender hoje na OLX ou qualquer outra plataforma. Você tem coisas paradas dentro da sua casa que você pode começar o seu negócio também. Então, foi assim que começou o meu negócio. Virou um trailer. Nossa. Virou um trailer. Não sabia dessa história. Durante 1 ano nesse trailer, do lado de 2 escolas na época. E me chamavam de Tia Rô, né? Porque eu fazia o hambúrguer da saída da escola, o café da manhã do pessoal que bebeu o cafezinho. E eu comecei, assim, ganhar bastante dinheiro. E eu só parei, porque eu era meio aventureira, eu gostava de moto, então eu pilotava moto. E eu caí de moto, quebrei o braço direito e eu tive que ficar... Nossa, eu tenho um pino no meu pé esquerdo. Então, fiquei muito também. tempo engessada, aí acabou por aí essa história, né? Mas é o que eu tinha, né? Então foi uma das histórias que eu tive muita dificuldade, entendeu? Legal. Eu nunca tive, igual eu falei, assim, uma situação muito assim apertadíssima, que eu precisava
me virar, mas tudo aquilo que Deus me deu a graça de alcançar até aqui, assim, foi realmente objetivando aquilo, sonhando com aquilo, que eu vou ter que colocar como um passo aqui depois. Você já imaginava isso? Tô dando algumas ênfases aqui, porque a gente vai transformar isso em passos depois, tá? E eu tô anotando tudo aqui, tá, Roberto? Quando você tá falando, eu tô anotando, porque vai ficar com um rascunho, eu não vou nem editar isso daqui. Do jeito que eu terminar, eu vou salvar esse PDF desse jeito. Tá? Bem legal. Raiz mesmo aqui, tá? Sim, tem que ser tem raiz. Tem que se virar. Eu tenho um tablet aqui na mão, um iPad aqui na mão, tô anotando, vai ser raiz esse negócio. Nada de muito perfeitinho. Mas eu lembro do meu pai contando uma história. Meu pai falou assim pra mim uma vez, ele sentou na mesa, tava comendo maçã, e ele com umas 5, 6 maçãs em volta assim. E aí meu pai tem esse hábito até hoje, quem conhece ele senta e vai descascando frutas, melancia, abacaxi, independente da fruta, ele vai descascando e a gente vai ficando tudo em volta, pegando descascado já. Ai, que legal. Ele tem esse hábito há muito tempo. Eu lembro do meu pai, uma marca muito forte dele é essa daí. Ele Isso é sentado, muito boa, paternidade. Descascando uma fruta ali pra gente. E aí ele com um monte de maçã, um dia comendo. Bastante, falou, pai, como é que tá? Com vontade de comer maçã, hein? Uma atrás da outra aí, né? Brinquei com ele. Ele falou, filho, eu lembro certinho quando eu era criança. Meu pai hoje tem 68 anos. Eu lembro quando eu era criança que eu via as pessoas comendo maçã, e maçã era só pra quem tinha dinheiro. Então eu via umas pessoas mais ricas, mais abastadas, né? Comendo maçã, e eu olhava, me dava vontade de ir lá e pegar na mão. E quando a pessoa pegava, jogava o miolo, comia em volta, assim, jogava o miolinho da maçã que hoje a gente normalmente joga, jogava no chão, eu tinha vontade de pegar aquilo lá e comer na mão. Pegar aquele restinho e comer pra experimentar. Porque não tinha condições. A gente só tinha o quê? Laranja, porque dava no pé. Limão, coisas que era fácil. Maçã, era raro você ver maçã. E quando vinha era maçã argentina, maçã importada, aquelas maçãs zona bonita. E até hoje eu tenho condições de comprar maçã, como e não mato mais à vontade. Eu como uma atrás da outra e parece pra mim que eu nunca comi maçã. Como se fosse toda vez que eu como maçã, parece que é a primeira vez. Olha. E eu penso assim pra mim, o que eu tenho vontade hoje, que eu não quero amanhã ou depois contar pra alguém que até lá na frente eu não matei à vontade. Sabe aquele... Sim. Trabalhar, se esforçar, transformar a vida em projetos, dar os passos necessários para que eu consiga, a cada fase que eu viver, ir matando as minhas vontades aqui. Sim. Do que chegar lá na frente, olhar pra trás e falar assim, tive vontade daquilo, não alcancei, ou tive vontade daquilo e hoje eu tenho, não matei a vontade. E eu senti uma experiência dessa muito recente. Eu tinha carro já, tudo, e eu tinha um carro específico, que é o carro que eu uso hoje. É um carro, não é um carro simples, mas é um carro que eu sempre tive um sonho de tê-lo. Tanto que o anterior a ele, eu comprei o anterior porque não tinha condições de chegar nesse ainda. E eu usava, mas olhando para esse daqui, eu pesquisava, eu tinha ele na tela do meu celular, eu tinha visualizou. Anotado, eu pesquisava, meu irmão tá aqui, tá de prova. Eu pegava algumas fotos, compartilhava com ele. Isso é muito importante. E assim, eu comprei o carro, eu sempre fico, os mais próximos sabem que eu fico pouco tempo com o carro, fico 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, por aí eu já tô vendendo o carro e pegando outro. E esse carro, já tô com mais de 2 anos com ele. Quando estava próximo de fazer 2 anos, que eu comecei a sentir que eu tinha o carro. Eu fiquei quase 2 anos usando e eu falava assim pra ele, parece que eu não mato a vontade, parece que eu tenho o carro, parece que eu não usufruo, de tanto que eu fiquei criando aquele desejo, alimentando aquele desejo. Hoje eu tenho, parece que eu não usufruo. Sim. Então eu comecei o quê? Eu ainda nutro alguns desejos, obviamente, quero alcançar algumas coisas, mas aquilo que está no meu alcance eu gosto de viver. Eu gosto de usufruir, desfrutar. Tem que desfrutar. No momento oportuno. Tem uma oportunidade de passear agora, vamos fazer. Tem que ter reserva financeira, tem que ter, mas eu também tenho que viver. Tenho vontade de ir numa churrascaria, vai. Tenho vontade de fazer uma coisa, vai. Porque se você ficar poupando tanto isso, chega lá na frente, você parece que nunca vai matar a vontade disso, né? Você vai se arrepender daquilo que você não fez lá na frente. Exatamente. Né? Exatamente. E eu acho que essa mentalidade de se virar e transformar cada momento em projeto e trabalhar com planejamento, trabalhar com passo a passo, alguma coisa que você já pode fazer outra mentalidade, eu acho que possibilita você alcançar aquilo com muito mais facilidade. Sim. Aquilo que você deseja. Vamos lá, Roberta, se deixar eu vou viajando muito aqui na maionese, tá? Não, tá ótimo nossa conversa. Como primeiro passo, posso falar então que mentalidade, aí barrinha aqui, sonhar, pensar que é possível.
Mentalidade é como você pensa. É isso mesmo, é mentalidade. Tudo começa na mentalidade. Esse seria o primeiro passo, né? Comportamento também ou não? Também. Mais mentalidade de... Pensamento. Você tem que pensar sobre o que você está pensando. Será que é verdadeiro o que você está pensando? Será que é isso mesmo? Será que tem lógico o que eu estou pensando? Né? Porque às vezes a pessoa tem ali o que fazer, o como fazer, mas o pensamento dela não mostra para ela isso. Está mostrando coisas ao contrário. A mente, na verdade, ela é bem mentirosa e negativa. Você estuda bastante sobre mente, sobre né? mentalidade. Toda a pergunta que você me fez, às vezes ela vai sempre voltar para a mentalidade. Legal, porque, legal. assim, tudo começa na mentalidade. Por quê? Que eu achei interessante que você falou do seu pai. A família é a base. Pai e mãe que forma o pensamento de uma criança. Então, só pela forma que você falou de você conviver com seu pai, a gente pode ver que a forma tão tranquila de você falar, tão pura, tão leve, é porque você teve um pai leve com as coisas que ele falava para você. Ele não era um pai assim, de repente, que ele te colocava para baixo, que ele falava que você não ia conseguir, que você era um garoto burro, que você faz tudo errado. E eu posso falar que 80% da população, você é um cara privilegiado, você e seu irmão, porque 80% da população, os pais, por falta de sabedoria, coloca esse pensamento lá atrás na criança. Você fala com muita tranquilidade, você fala de um carro novo com muita tranquilidade, só que às vezes um menino da mesma idade, um menino não, um homem, né, que olha pra você, parece um menino. Esses dias me falaram que eu tinha uma chácara, um parênteses aqui, uma chácara, a menininha falou assim, você tem quantos anos? Aí eu falei que tinha 30, ela falou, não, você tem 27 e teimou. E nem eu achava que se você tinha essa idade, achava que você tinha 28, 27. Então, assim, se percebe que você teve uma raiz muito bem, assim, feliz, vamos dizer assim. O que as pessoas procuram? Felicidade dentro da família. E você teve isso. Então, se tornou muito mais fácil para você. Igual você falar, eu não sei falar sobre fome, eu não consigo falar sobre isso. Graças a Deus, porque a maioria das pessoas não consegue viver dessa forma. Então, você sinta-se privilegiado por isso. Porque foi formado o seu mindset, o seu pensamento, sua mentalidade, com uma clareza, com uma coisa muito legal, que é a paternidade dentro de uma criança. E você começou a crescer na sua adolescência sonhando, e você vira um homem sonhador que realizou. Ao contrário de outros, né? Vamos falar que essa pessoa que hoje está escutando a gente, que ela não consegue fazer e dar o primeiro passo, ela está bloqueada. Ela está bloqueada num pensamento de uma infância. Você é burro, você não consegue, você faz tudo errado, vai dar errado mesmo. Então, essas palavras bloqueiam um ser humano. Então, tudo é mentalidade. Primeiro, o mapeamento, a pessoa tem que pensar o que ela está pensando. Agora, você que está escutando, se você parar para pensar os últimos dias de pensamentos, 3 últimos dias, você que está desempregado, ou você que não está legal no seu trabalho, será mesmo que esse trabalho não está legal? Será que não é uma coisa da sua imaginação, do pensamento? Que a pessoa está colocando, porque a mente, ela traz as coisas do passado. A mente hoje, eu e você aqui... Trouxe o que vivenciou, né? O que vivenciou no passado. Se você não trabalha, examina e cura isso, você só vai ter atitudes daquilo que foi ruim lá na adolescência. Principalmente dos 7 aos 13 anos. É a marca onde mais consegue ficar encravado o que se viveu. Dos 7 aos 13 anos. Então, se você falar agora como foi o seu 7 aos 14, você vai dar boas novas notícias aqui, as boas novas que se fala. Mas se você for comparar algumas outras, você vai ver que foi muita tragédia, muita situação de escassez. Eu vivi essa situação, né? Diferente, eu e você temos o mesmo perfil. Você, de repente, no seu perfil psicopata, né, que gosta de coisas boas, a sua visualização visualiza tudo no lugar, certinho, coisas bonitas, para você talvez não foi tanto sofrido e doído, mas um psicopata que nasce na pobreza, ele sofre demais, ele vive na dor, porque ele só está vendo aquela situação. Então a gente vai muito profundo, né, se a gente for entrar nisso. Não, mas é interessante porque se terminar esse episódio aqui, essa pessoa se identificar que alguma coisa ficou para trás, que precisa corrigir, ótimo. Já demos um norte, já cumprimos o nosso papel. Já te demos um passo para começar a se virar. Exatamente. Já te demos um passo, peraí, é aí que você tem que mexer um pouquinho mais, mexe um pouquinho mais, vai. Na estrutura. Vai adiante. Na causa. Exatamente. A pessoa precisa ir na causa, porque dinheiro é emocional.
Se a pessoa hoje está com uma situação financeira ruim, porque o emocional dela não está funcionando bem. O que é o emocional? É a mentalidade, é a alma. Nós somos uma tricotomia. A gente é alma, corpo e espírito. O espírito legal, você está lá, não sei, na religião, ora, reza, ajoelha. Mas e a alma? Como que a alma lidar com essas coisas? Não tem como separar, ela tá com a gente. A alma é emocional. A alma é 100% emocional. A vontade de se jogar, de surfar, de correr de carro numa velocidade indo numa viagem, é a sua alma que está querendo isso. Então, existe a alma que está depressiva, a alma que está muito feliz. Então, tudo vai voltar para a questão do emocional e da mentalidade. Né? Eu trabalho essa área. Eu posso te dar práticas e falar de uma ação, igual eu falei, do café. Pega a garrafa de café e faça. Mas também existe a questão da alma emocional e a mentalidade que precisa ser resolvido. Senão você fica igual o rato de laboratório. Vai e volta, vai e volta. E não tem um romper, uma ativação. Não sai do ciclo, Não sai do ciclo, exatamente. Legal. Então, beleza. Primeiro passo, mentalidade. Segundo passo, vamos dizer assim, ó, relacionamento, contato, network, ambiente. Ambiência, segundo, e terceiro, network. Porque como que você vai fazer network, o terceiro passo, num ambiente pior que o seu? Tá. A pessoa está lá desempregada. Aí ela vai conectar com uma pessoa que também está desempregada, então vai ficar aquela coisa. Ó, vidas ou céus, nós dois somos de dois desempregados. Faremos o quê, né? Vai em reuniões que tem aí palestras gratuitas, vai andar numa... Se você mora aqui em São Paulo, não sei, o podcast alcança São Paulo ou nível Brasil? Nível Brasil, não. Nível Brasil, vai num lugar que seja movimentado para você ter ideias. Saia do ambiente que você vive para você poder ativar a sua criatividade e evite fazer contato com pessoas que nesse momento estão vivendo como você. É nivelar acima da média mesmo, né? Falar com pessoas diferentes, pessoas que estão fazendo alguma coisinha diferente. E principalmente a leitura. A leitura é um canal assim que eu falei no Stories essa semana. Milionários, né? Conseguiram só com leitura. Depois que eu entendi isso, cara, eu leio assim 5 livros por mês. Eu tenho mais prazer quando chega meu livro lá nos correios, não mais prazer, mas eu fico muito assim empolgada, é uma coisa que eu sei que eu estou andando, que vai romper. Então a leitura, seja qual for, busca um livro no Google, viu? Baixa, é gratuito, não tem como dar uma desculpa. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Não tem como hoje, nos dias de hoje, a pessoa dar desculpa e falar, eu não tenho dinheiro. Não existe essa possibilidade. Quem é bom em desculpa é cada vez mais bom em desculpa, né? Vai se aperfeiçoando em dar desculpas, né? Exatamente. Então vai ler, porque a leitura vai te ajudar a tomar decisões. Eu tive uma fase que eu nunca gostava de ler muito, que eu não gostava de ler muito, não. De criança eu gostava de ler gibi, ler alguma coisinha. Importante mas também. Nunca fui bom em leitura de livro mesmo, eu não conseguia me concentrar tanto. Mas depois que eu comecei a entrar nesse mundo digital, trabalhar um pouquinho mais com pessoas, vivenciar pessoas no meu dia a dia, até na minha posição no trabalho, preciso hoje, 80% pessoas e 20% técnica. Hoje eu preciso lidar com pessoas, lidar com um relacionamento, né? E eu comecei a ler bastante. Aí o que eu comecei a fazer? Até que ajuda aqui de alguma forma também. Eu não comecei a me preocupar tanto com o livro todo. Eu pegava o livro pela capa, me interessava pelo assunto, lia 2, 3 parágrafos, avançava para o capítulo que eu queria, avançava lá para a conclusão e encostava aquele livro, ia para o próximo. Não me apegava tanto em começar, terminar, ir até o final do livro. Lia o que eu achava interessante, pulava lá para o capítulo que eu queria e finalizava. E aí, depois de um tempo que eu criei esse hábito de ler de pedacinho em pedacinho, eu acabei aumentando, pedacinho por pedacinho, foi aumentando até eu começar a ler meus livros inteiros. Isso. E o mais importante de ler inteiro, como você está falando, é você pôr em ação aquele parágrafo que você leu. Grifa, põe lá na geladeira, põe onde for e faça o que está falando ali. Porque não adianta você também ler 10 livros e não pôr em ação. Nada, né? Você tem que ser um executor, um fazedor e ter ação daquilo que você está lendo. Nem que demore 1 ano para você ler um livro, mas você ponha tudo em prática. Coloque em prática, né? Porque realmente tem poder que tem ação. Porque não adianta ter inteligência, ter ideias. Ideia sem ação é só uma ideia. Então é ação. Ir lá, pegar a garrafa de café e dar o passo, enfrentar a vergonha. Acontecer. Oi, tudo bem? Bom dia. O senhor aceita um café? 50 centavos? Isso é uma ação. É isso aí. Né? Exatamente. Bom, vamos lá então pra gente fechar aqui que o tempo tá como tá aí. 5 minutinhos?
Pra gente pensar em 1 hora, que passou rápido, né, Roberta? Muito. Nem parece que é o primeiro, né? Parece que Já pegamos 2 faladores, né? Então vai embora, né? Então vamos lá. Segundo passo, relacionamento. Então, que a gente conversou. Terceiro passo, gerar receita. Pensando nos seus recursos próprios. Tem alguma maneira que você gera receita, não tem? Igual você mesmo falou. Uma roupa que não utiliza mais, um móvel que não utiliza mais. Uma coisa, um talento que você já tem, que dá pra você executar algum serviço. Eu acho que assim, 1 mais 1 é 2. Você tem que pensar na questão de, se você tem 2, você fazer multiplicar. Eu acho que a receita é multiplicação. Tá. Dentro da multiplicação, você tem que entender que você não pode ser um consumidor. Eu já fiquei muito tempo, 2 anos, já empreendendo, tá? Fazendo ali, sem determinei, não vou consumir nada para mim pessoalmente, enquanto eu não multiplicar esse valor. Exemplo, R$100 pode virar 1.000, e 1.000 pode virar 3.000. Só que aí tem uma regra, né? Você tem que aprender a poupar. Dentro dessa escala aí, você tem que aprender a poupar. Infelizmente, assim, às vezes você vai ter que abrir mão de muitas coisas, de uma pizza, de comer na rua, de desejos, assim, que você vai precisar poupar mesmo. A gente está falando do zero e de pessoas que têm a necessidade. Então, né, vender o que você tem. Com esse dinheiro que você vendeu, eu já cheguei até, eu ensino meus filhos, eu comprei trufas, né, por 80 centavos e revendi por R$2,50 e fiz 5.000. Nossa! Com R$100. Não mexendo no dinheiro. Então, eu peguei minha filha e meu filho de 12 anos para ensinar como que é mexer com dinheiro. Vamos lá para a rua. Vocês vão vender na rua, o pessoal que vocês conhecem. E assim virou um vício deles. Eles não queriam parar mais. Entendeu? Vai aprendendo, vai sentindo. E eu fiz a caixinha do envelope. Aqui você não pode mexer, isso aqui volta. 10% você pode pegar, mas só dá isso. 10% é o que você vai gastar com você. Seu prolabore, né? Prolabore. Então, assim, é você ter organização nas suas finanças, né? E é legal que um passo puxa o segundo puxa o terceiro não adianta a gente querer subir a escada do primeiro ao último degrau, né? Não, é um processo. Então, é degrau por degrau. Se você não começar, você não vai chegar lá em cima. Eu indico, assim, os cursos do Sebrae me ajudou muito, com fluxo de caixa, vendas e ADM e gestão. Gratuito. Eu fiz gratuito há muito tempo atrás, eu acho que já faz mais de 7 anos. Eu acho que isso aqui é interessante. Quarto passo, conhecimento. Eu já puxei aqui Sebrae. Já vai atrás do Sebrae, Senai aqui também, vou colocar Senai aqui também. E em sala de aula, para quem não gosta de ser online, tem sala de aula até os dias de hoje, e eles dão curso gratuito. É 1 semana de curso, você sai de lá com a apostila. Eu tenho até hoje a minha apostila. O Sebrae, Senai tem tudo aqui à esquina. Então, sim. Só pra você ter noção, nós temos 92 escolas do Senai. Imagina o quanto que tem uma próxima da outra. Então imagina que, dependente de onde você mora, vai ter uma escola do Senai pelo menos a 1 hora de caminhada. Vou colocar uma distância grande. Sim. Imagina, você já faz exercício, se não puder pagar uma condição ainda. Faz exercício, faz um curso. Lá numa sala de aula, você vai encontrar pessoas, independente de onde esteja, que a gente não sabe onde está. Volta no passo 2, relacionamento. Já está trabalhando no passo 1, mentalidade, porque a partir do momento que você começa com uma pessoa que é próspera, próspero, não estou falando nada de dinheiro aqui não, financeiro, próspero de mentalidade mesmo, próspero de onde coloca a mão dá certo. Como que essa pessoa onde ela coloca a mão dá certo? Acredita ali, né? Ela acredita e faz fundamentada, acontecer. Né? Exatamente. E você sabe que eu aprendi no Sebrae, foi que quando eu aprendi o que, o como e quando, que eu carreguei pro resto da minha vida. Isso porque você pega uma empresa do zero, você faz ela virar milionário se você andar só nesse espaço. Porque assim, as pessoas tentam fazer uma coisa muito... acho que é extraordinário, que é simples, as coisas são simples. É o arroz e feijão, que eu costumo dizer. Essas 3 perguntas, quem quiser anotar isso, é muito importante. Que é o que, o como e quando. O meu projeto andou na época que eu trabalhava no mercado de beleza, já trabalhei na área comercial com vendas também de veículos, porta a porta, sacoleira. Eu coloquei isso na minha frente para tudo. Hoje eu ensino as meninas também a fazer isso, elas colocam exercício de praxe para elas começarem a fazer a vida delas andarem. Show. E isso abre esse métier mesmo, né? Como que eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? Então, se você tem por escrito isso, você consegue andar, já saiu do zero. Fantástico. Então, para 5º passo, para a gente fechar aqui, execução. Execução. Como, quando. Fechou? Fechou. 5 passos, a gente vai assinar isso daqui, tá? E vamos deixar.
Só vou disponibilizar para quem pedir. Ah, é muito bom. Ou no seu perfil, Sim. ou no perfil do SeviraCast, ou para mim. Pediu, a gente disponibiliza um PDF desse daqui. Legal. Rabiscado, tá? Bem simples. Papel de pão, como a gente diz, né? Sim. Imagina que você só tem um papelzinho e precisa começar a fazer seu planejamento. Ah, mas eu não tenho computador, mas eu não tenho um bom celular. Você tem um papel de pão? Tem uma caneta? Se não tiver, tem várias empresas ainda que disponibilizam a caneta lá ainda como mimo, né? De brinde. Sim. Falando em brinde, ó, eu quero deixar um brinde para sua esposa aqui, ó, do Mover Delas. Legal. Tá bom? É da nossa patrocinadora. Legal, muito obrigado. Make, que nos ajuda lá. A sua esposa, que acredito que ela vai gostar, é um batom vermelho. Bacana. Inclusive que eu estou usando. A minha esposa é da área de cosmético também, mas é química. Trabalha com pesquisa e desenvolvimento. E eu sou o cobaia dela. Em casa, eu entro no chuveiro para tomar banho assim. Se mexe um pouquinho é shampoo. Se não se mexe muito é condicionador. E aí, olha, um monte de potinhos lá. A gente foi fazer uma visita numa fábrica também de cosméticos. A gente fez o nosso próprio shampoo, Mover Delas com as meninas. Uma visita foi bem legal mesmo. Fantástico, fantástico. Você trouxe esse mimo aqui, falou da marca, até como que é? É da Pharmamake, que nos patrocina. Legal, isso. Bacana. Ela ajuda o projeto. E aí, aproveitando aqui também, como a gente já está encerrando, nós temos essa TV sempre ligada aqui com os nossos patrocinadores. Então, inclusive, eu coloquei aqui, ó, o Instituto Mover Delas, que também está patrocinando aqui com conteúdo, tá? Então, nem sempre o patrocínio precisa ser financeiro. Tá? Então, dependendo daquilo que você consiga contribuir para o podcast, contribuir para o projeto, contribuir para a nossa audiência, conte conosco, entre em contato no @SeviraCast ou no @Alwiberteodoro, que eu acho que é um pouquinho mais difícil de escrever, mas se você colocar tem uma lista enorme, colocou o U, já reduz um pouquinho, colocou o Y, só aparece 4, então fechou. E o Alwidner também, tá? E assim, entre em contato, tá? Se tem vontade de contribuir, hoje esse aqui é o primeiro episódio, a gente vai ter um projeto bem audacioso, de uma abrangência bem grande, uma abrangência nacional. Hoje o podcast está em São Bernardo, os nossos patrocinadores que são em São Bernardo, tá? Tem diversas empresas, independente do segmento, ela tem aderência, tá? É aqui, com esses logotipos que foi passando durante o episódio, são empresas que vocês podem mandar um currículo, entrar em contato, manda lá, fala que você veio através do podcast, que você já vai ter um diferencial lá. Então manda seu currículo no comentário do e-mail, já coloca lá CV, currículo, né, currículo vitae, como que fala? CV fulano de tal, tracinho, @SeviraCast. Coloca lá, que isso daqui já vai dar um destaque para você na lista de e-mails lá. Então já é um passo para se virar, né? Com se certeza. Precisa de um emprego, já tem algumas oportunidades aqui, alguns patrocinadores. Já tem. Quer complementar mais alguma coisa? Quer deixar Posso um fazer recado? Posso fazer o jabá do Mover Delas? Claro, faz Então, aí. o Mover Delas está abrindo agora vagas com bolsas, né? Para o curso de maquiagem e penteado. A gente caminha para o mercado de trabalho e começa dia 6. Vai ter o nosso workshop, que vai acontecer no dia 6/2. No dia do lançamento, né? Eu vou lançar aqui no dia 6. Esse episódio vai ao ar dia 6. Então, hoje tá começando o workshop no Mover Delas, com um mercado de luxo que a gente está desenvolvendo lá, com desfile de noivas, vai ter sorteios, brindes e tal. E os patrocinadores que quiserem cooperar com a comunidade também, e quiser fazer uma visita pra gente. Uma contribuição, né? No sentido de... Nós precisamos de tudo, na verdade, né? Porque a gente somos um instituto que lida com muitas mulheres. Então, uma mulher também que estiver ouvindo, que quiser nos visitar, que gosta da obra social, voluntária, e quiser nos ajudar, ir lá conhecer. A comunidade, ela é um lugar seguro, né? A gente não tem nenhum problema de estar indo lá. Eu dou 100% de garantia a isso, para nos visitar também. E no Instagram a gente está como Mover Delas, Instituto Mover Delas. Nos segue, que a gente tem bastante mentorias e ajuda mulheres que precisam. Só chamar no direct, tiver com algum tipo de ansiedade, depressão, tiver triste, não tiver mais sentido da vida, vem falar com a gente. Hoje o seu público é 100% feminino, certo? 100% feminino. Legal. Então a audiência feminina, o meu público aqui é mesclado, tá? Então tem uma proporção um pouquinho maior, masculina, mas é o momento atual, né? Conforme a gente for crescendo aqui, essa estatística pode mudar um pouquinho também. Para encerrar aqui então, Roberta, independente do cenário, independente da situação atual, se você tem um objetivo, tem um caminho, existe um caminho, só precisa descobrir qual é esse caminho. E se não existe caminho, tem como construir também, né? Passo a passo, de acordo com a sua realidade. A gente pode fazer uma inspiração no próximo, mas a nossa realidade é o que conta. Nossa realidade é o que conta. O importante é, se virar. Se vira. Sucesso pra nós. Tá, obrigada.